Versículos que falam de Santa Ceia e para a apresentação do pão e do vinho. É aquele momento que o pastor, o pregador, o presbítero, que a pessoa direcionada por Deus ali, usando, é claro, o pastor para determinar que você vai ali apresentar. Eu preciso citar algum versículo, irmã Rosa? Necessariamente não, mas citando é muito bom, porque a palavra de Deus sempre é algo maravilhoso e bem-vindo no culto, não é? A Santa Ceia, meus amados, lembre-se disso, é celebrada em memória de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Na Bíblia podemos ver que o pão, ele representa o corpo de Jesus, que foi dado a nós para cear em memória dele. Já o vinho, que é tomado depois da ceia, é uma nova aliança no sangue de Jesus, que foi derramado em favor de todos nós. Então, as sugestões são, quando você ir para a apresentação do pão, Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, que diz: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lembrando que esse texto, meus amados, você vê que ele fala do pão e ele fala do vinho. Então, você pode usar a parte do versículo para o pão, quando a apresentação do pão, e a parte do vinho, quando for a apresentação do vinho. Outro texto interessante não, muito bem, muito bom para esse momento, declarando aí que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Se encontra em João no capítulo 6, versículo 51, que diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. É um texto não muito usado nas santas ceias, mas isso não quer dizer que por não ser usado, não seja muito bem colocado para a Santa Ceia, já que ele fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Não é verdade? Então ele pode ser muito bem utilizado aí para você apresentar o pão, ou a abertura do culto da Santa Ceia, caso seja, você veja aí a necessidade, não é? Outro bom versículo que a gente pode observar na palavra de Deus, quando você fala aí, quanto todos estão se reunindo ali à mesa com Jesus. Isso pode ser no momento ali da interação, da hora do momento que os irmãos descem do púlpito para a Santa Ceia, e naquele momento, antes da apresentação do pão, ter algo para falar, algum versículo, ou o pastor ou o presbítero que estiver dirigindo aquele culto de Santa Ceia, né, da Ceia do Senhor, aí você pode estar citando Lucas 24, versículo 30, que diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. É claro que esse texto pode ser usado neste momento, como pode ser usado no momento da apresentação do pão. Tem um outro texto muito abençoado também, que fala aí do primeiro dia da semana, que é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: no primeiro dia da semana, reunindo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Esse, meus amados, é um texto que você pode usar para abertura do culto da ceia do Senhor, culto de ceia do Senhor, culto de Santa Ceia, não é? Jesus também tomou o pão ali, teve um momento, aquela outra boa passagem, quando Jesus tomou o pão em Marcos, no capítulo 14, versículo 22 e 25, que diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus.
Amém, meus amados. Essas são as duas sugestões aí de para você que sabe pela primeira vez, não é? E você não sabe como conduzir, como se proceder no culto de Santa Ceia, para dirigir um culto de Santa Ceia, quem sabe até a oportunidade, você para chegar ali e dar uma saudação. Pode ser utilizado para uma saudação, irmã Rosa? Claro que pode, porque é um texto voltado para a Santa Ceia, é um texto voltado. Então, para aquele momento. Então, claro que eles vai ser citado outras vezes, vai. Não é domínio próprio, exclusivo de uma só pessoa, os versículos, meus amados. É o Espírito Santo, a palavra de Deus inspirada pelo Espírito de Deus. E toda palavra de Deus, ela é apta para tudo quanto o Senhor quer realizar em prol da sua obra. Amém? Então, entenda isso. Porque fulano disse, já não posso dizer. Beltrano falou, já não posso falar. É claro que a gente quer trazer sempre uma coisa nova, diferente, não é? Mas fica da posição, faz aquilo que o Senhor tem determinado. Claro que lembre-se que, acima de tudo, a oração. Você vai orar, vai pedir direção a Deus. Está preparado, caso você seja obreiro, caso você seja uma dirigente, enfim, caso não seja uma pessoa que sempre Deus está usando os irmãos para lhe dar oportunidade. Você sabe que vai para a Santa Ceia, você já vai preparado com um versículo para depois não ficar catando milho dentro da Bíblia, onde é que está aquele versículo que fala da ceia, justamente no momento exato que você lhe chamam aí para lhe dar. Então você separa, mas aí é claro que é o Espírito Santo que vai derramar da sua graça, da sua unção sobre a sua vida e vai aí a abençoar a vida dos irmãos através da palavra e da saudação, enfim, para o que você quiser ministrar. E é claro, principalmente, porque esse vídeo é voltado justamente para o momento da Santa Ceia, da apresentação do pão e do vinho. Amém? Amém? No mais, que Deus te abençoe poderosamente, abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por sua audiência. Não esqueça, meus queridos, de deixar nos comentários se você tem alguma sugestão, dúvidas, quem sabe de uma saudação, de versículos que você queira que eu traga aqui para o canal. Deixa aí nos vídeos que depois eu preparo aí, trago para vocês, para trazer entendimento. Seja qual for a sua dúvida, eu vou estudar e vou trazer para você, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.